Na Rádio e TV Baruch, você acompanha o programa Entender o Direito. Apresentação Fernanda Las Casas e Renata Toledo. Sejam bem-vindos ao programa Entender o Direito da Rádio e TV Baruch FM. O nosso programa é exibido uma vez por mês na rádio e também você pode encontrá-lo depois no nosso site e nas nossas redes sociais. A pauta de hoje é Direito Digital e as novas profissões. E trazemos o nosso convidado, o doutor Tiago. Nosso convidado é advogado, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pós-graduado em Processo Civil e Direito Civil pela Escola Paulista de Direito, integrou a 4ª turma do curso de Proteção de Dados pela INSPER, atualmente ocupa o cargo de advogado sênior e Data Privacy Manager na T-Systems do Brasil, onde já participou de atividades internacionais sobre o tema de proteção de dados pelo grupo Deutsche Telekom em Seattle, Washington, Berlim e Viena. Tiago, recentemente foi sancionada a Lei 13.709 de 2018, também conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados. Sabemos que ela entrará em vigor em agosto de 2020 e provoca inúmeras mudanças em nosso país. Por favor, você poderia falar um pouquinho, em linhas gerais, do que trata a nossa Lei de Proteção de Dados? Claro. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-las, né, a doutora Renata, a doutora Fernanda. É um prazer enorme, eu estou me sentindo super lisonjeado com o convite. É a primeira vez, né, que eu me apareço assim na imprensa, então acho que é muito divertido, a proposta é exatamente essa. Eu costumo brincar, né, que o tema de proteção de dados, esse tema direito digital, ele veio assim de uma forma muito surpreendente na minha vida, né? Sabe aquele direito que você nunca pensou que iria atuar e aí ele acaba surgindo em razão daquilo que você trabalha, do perfil de atividade da empresa que eu presto serviços, enfim. Então, eu acabei me relacionando muito bem com esse tema. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu gosto de fazer uma introdução dizendo que ela veio como uma bomba em 2018. Né? Muito embora você tinha ali o anteprojeto de lei sendo discutido e várias audiências públicas sobre o tema e muitos profissionais engajados e trabalhando para que aquilo desse certo, nós não esperávamos, né, que em 2018, em meio a um cenário político muito fervoroso, né, nós tivemos impeachment, vice-presidente assumindo, um candidato de ultradireita assumindo, ganhando as eleições presidenciais, enfim. Então você teve todo um movimento social, político, né? A questão da divisão, né, política que a sociedade se encontrava. Nós não imaginávamos que no acréscimo do segundo tempo nós teríamos, né, a Lei de Proteção de Dados promulgada e, enfim, e trazendo aí todo um aquecimento para o mercado e uma preocupação também. Então acho que é importante a gente trazer essa ressalva. Né, eu gosto de fazer essa introdução porque não posso dizer que nós não estávamos preparados, de que o mercado não foi avisado, mas nós não esperávamos, né, que isso aconteceria assim tão rapidamente. Quando a gente fala na Lei Geral de Proteção de Dados, eu costumo trazer um aspecto muito importante, porque isso tem causado muito frisson na comunidade, principalmente na comunidade jurídica, né? A gente tem que deixar claro que nós estamos falando da proteção de dados pessoais, né? Então, são os dados... E o que são dados pessoais? São aqueles que conectam, né, a informação ao indivíduo. Então, o RG, por exemplo, é um dado pessoal, porque através daquela numeração eu consigo identificar quem é o Tiago, quem é a Renata, quem é a Fernanda, né? Enfim. Então, é importante fazer esse destaque. Um outro aspecto importante é que a gente tem uma vacatio legis, né? E vacatio legis eu tenho que tomar cuidado, porque senão a gente fala aqui para um público, né, que não tá muito familiarizado, internet, né? Está muito familiarizado com a nomenclatura jurídica, mas a vacatio legis é aquele tempo que tem, né, para a lei ganhar um amadurecimento, ela de fato entrar em vigor. A gente tem aí 18 meses, né? Então ela entra de fato em vigor em agosto de 2020. E foi um tempo muito bom, muito importante para que o mercado pudesse se preparar.
né, e as pessoas pudessem ali amadurecer o tema dentro das suas companhias, dentro das suas empresas, e evitarem aí surpresas, né? Então acho que foi um tempo razoável. Então eu acho que, Renata, respondendo a sua pergunta, acho que de forma geral, né, é o destaque que eu trago para a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. E Tiago, fala para nós, por que essa lei ganha tanta repercussão no nosso país? Quais as mudanças que todos nós vamos sofrer com isso? Porque uma lei que pode ser aplicada a um banco de dados, que a gente está falando, a quem cuida do banco de dados, mas até o pequeno comerciante tem um banco de dados e até uma grande empresa. Como que é a repercussão disso? Percebe que está aí já a primeira resposta, né? Ela se aplica a pessoas jurídicas, né? E aí de todas as variadas formas, né? Então pode ser uma multinacional como um microempresário. Então, você, apesar da lei trazer algumas distinções, né? Há um movimento para que as microempresas, né? Elas não tenham o mesmo rigor que se aplicaria para uma multinacional, ela se aplica. Né, e a adequação é necessária. Então, tá aí a primeira resposta para a pergunta, né? Então, a aplicabilidade dela, a extensão da aplicabilidade dela é algo muito relevante. Acho que uma outra questão também existia, se você pegar um mapa da América Latina, né, o Brasil foi um dos últimos países a implementar uma lei específica sobre privacidade de dados. Né? Então existia uma pressão da comunidade internacional, né, sobre esse tema aqui para o Brasil, né? Então nós estávamos atrás do México, Uruguai, a própria Argentina, enfim, então tinha muitos países já, né, com uma legislação implementada e o Brasil aí carente de uma legislação específica. É importante pontuar, e aí eu volto de novo, né, a direcionar o debate para as pessoas que são da comunidade jurídica, mas mesmo para quem não é, acho que é importante fazer essa ressalva que nós não tínhamos o tema privacidade sendo tratado em legislação específica, né, mas nós tínhamos esse tema sendo tratado de forma muito genérica, né, em alguns institutos, alguns diplomas, como o Código Civil, a Constituição Federal, o CDC, acho que a lei do SAC, né, a lei do sigilo bancário também. Então você tinha ali de forma esparsa esse assunto sendo tratado, né? Recentemente o Marco Civil Regulatório, que acho que é importante depois a gente pontuar, porque também tem muita confusão, né? As pessoas confundem Marco Civil com a Lei Geral de Proteção de Dados, são coisas distintas, né? Então é isso. Então existia uma pressão internacional, né, para que o Brasil tivesse uma legislação, até mesmo para atrair novos investimentos, né? A gente vê aí uma repercussão, um movimento, né, forte para a questão da economia aqui do país, para que traga investimentos, para que a gente possa sair da recessão, enfim. Então isso foi uma das medidas, né, que o governo adotou para estimular. E aí para fechar, né, por que ela é tão importante? Porque, né, meus amigos, existe uma coisa chamada multa, sanção para quem não cumpre. Então, não brincou, né, não se adequou, vai ter que responder, né, administrativamente. Recentemente foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, e o objetivo da autoridade, acho que nós vamos falar sobre isso também aqui, é exatamente essa, né, de fiscalizar e aplicar as sanções. Que se eu não estou errado, acho que chega até 50 milhões de reais. Eu ia fazer essa pergunta. Né? Então, entre outras sanções, né, administrativas que são aplicadas, então dói no bolso. Né? Então, então, acho que isso ganha uma relevância muito importante para a sociedade no geral. Né? E, evidentemente, a comunidade jurídica, isso ganhou a atenção da comunidade jurídica, porque cabe a nós, né, profissionais do direito, a interpretação, né, o estudo do tema e ajudar a sociedade no geral a implementar isso daí. Tá certo. Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando sobre a lei de proteção de dados, sobre uma multa, sobre toda uma mudança no cenário atual para acompanhar uma tendência, né? Então, é uma pergunta que provavelmente vão ter duas respostas, né, complementares. A primeira é:
Por que nós temos que nos preocupar com a privacidade e a invasão de dados? Que a gente está falando aqui para um público às vezes leigo, né? A gente já entende um pouco, né, do assunto. E, em segundo lugar, e por que isso é benéfico para o país? Será que ele se preocupou apenas com a privacidade ou tem algo mais? É muito pertinente a sua pergunta, né? E eu a recebo com muito medo de responder. Primeiro porque em alguns congressos que eu participei, tive a felicidade de integrar, né? Recentemente o do Migalhas, nós discutimos muito isso, né? O comportamento do brasileiro frente ao tema da privacidade de dados. E uma coisa que se conclui, muito embora não existe, pelo menos eu desconheço um estudo, né, aprofundado de algum profissional da área de psicologia sobre esse assunto, mas o brasileiro não se preocupa muito, né? Diferente, por exemplo, do europeu, né? Que já está ali enraizado, né? A própria história da Europa, quando você pega o histórico legislativo de proteção de dados, você observa que eles estão há muito tempo já estudando o assunto, né? Isso decorrente de uma preocupação da própria sociedade, né? O brasileiro não, o brasileiro ele tem o hábito, né? Ele é muito sociável, né? Ele tem o hábito de se expor, ele gosta de se expor, né? Então, eu respondo que é pertinente, é importante sim nós pensarmos do quão benéfico ela é, uma vez que ela ganha um tratamento, né? Nós não tínhamos esse tema sendo regulado, então quando a gente não tem nada regulando, a gente vive numa balbúrdia, né? Então, pode tudo. Pois é, né? Então esse pode tudo ele é muito perigoso, né? E só nós sabemos o quanto que é perigoso isso no judiciário, né? Porque a gente fica dependente do quê? De jurisprudência, entendimento dos magistrados, né? E sem parâmetros, né? Então é importante nesse sentido. Por outro lado, né, há uma preocupação porque essa pergunta ela tem uma resposta bastante duvidosa. O brasileiro ele é preocupado com relação à privacidade de dados, né? O quanto? Me parece que existe uma preocupação mais relacionada a sigilo financeiro, algo relacionado às informações financeiras, mas mesmo uma questão de segurança pessoal, né? Medo de ser sequestrado, medo de sofrer algum tipo de violência, enfim. Mas quando se diz respeito às atividades pessoais, viagens e relacionamentos, né? Vida afetiva e tudo mais, o brasileiro parece que ele sente uma necessidade de expor isso, né? Então, é isso. Para quem está me ouvindo, né, eu assim quero deixar bem claro que é com muito receio que eu respondo essa pergunta, né? Porque eu acredito muito como operador do direito, né, que é importantíssimo a gente ter uma legislação regulando um tema que até então não estava sendo regulado. Né? Existia uma omissão aí do legislador. A partir do momento que a gente tem algo sendo tratado de forma mais específica, aprofundada, com previsões de sanções, de multas, eu acho que a gente traz uma segurança jurídica maior, né? Por outro lado, eu fico um pouco, eu acho que até meio provocativo, né? Será que nós temos essa maturidade, né? Será que o brasileiro tem esse perfil, essa preocupação com a privacidade, né? E a gente fica brincando, será que a lei vai vingar ou não, né? O famoso, a lei vai pegar? A lei vai pegar, né? Então, não sabemos. Acho que essa resposta o tempo vai nos trazer. E, Tiago, qual a semelhança, se é que existe uma semelhança, entre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados e a GDPR? GDPR. Europeia. Legal. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não é LGBT, tá, gente? LGBT é a sigla, né, para a comunidade de gays, lésbicas, enfim. Eu falo isso, mas é muito comum as pessoas confundirem, né? E aí paga mico geral, sim, então. Sim. A lei LGDP. LGDP, né? Olha, eu confundi, né? LGPD. Enfim. E a GDPR, né? GDPR, ela vem do termo General Data Protection Regulation, né? É a legislação europeia sobre o assunto. Né? O que a gente sabe, né? E aí eu e a Fernanda tivemos a oportunidade de participar de um dos painéis lá no Migalhas, né? O deputado Orlando Silva, que é o relator desse projeto, é que a LGPD é a versão tropicalizada da GDPR.
né? Então, o legislador brasileiro ele se baseou muito na GDPR. Tiago, você consegue listar para mim alguns pontos de semelhança? Olha, acho que o mais famoso de todos é a questão do consentimento, né? Tem aí a questão do tratamento de crianças e adolescentes também, né? Então, tem algumas semelhanças aí na legislação. Eu poderia aqui pontuá-las, mas acho que não é o foco, né? Mas direcionando para a sua pergunta, Renata, sim, tem muita semelhança, né? E de uma forma mais jocosa, né? Menos formal, é a versão tropicalizada. A versão tropicalizada da GDPR. Tem muita. Você pega os textos, são muito parecidos em alguns dispositivos. Tiago, o papo está muito bom. A gente vai dar um intervalinho aqui e voltamos já para falar um pouquinho mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, direito digital, e vamos espremer um pouquinho mais o Tiago sobre esse assunto. Até já. Estamos apresentando o programa Entender o Direito.